A partir de hoje, a gente vai começar a exibir, isso todos os dias, uma série de pequenos vídeos sobre a Conferência do Clima. Cada episódio traz um tema diferente que vai estar em debate no evento. Esse material foi produzido pela TVT em parceria com a Pública, Agência de Jornalismo Investigativo. Vamos dar uma olhada nessa primeira pílula. Aposto que você já ouviu essa sigla por aí. Tá todo mundo falando disso. Copa? Podia ser Copa, que daí todo mundo entende rapidinho, né? Mas não, é COP. Em novembro, diplomatas de quase 200 países vão se reunir na tal COP30, lá em Belém. Mas afinal, o que é COP? Eu te explico em menos de um minuto. COP é uma reunião anual entre os 198 países que assinaram, lá em 1992, um acordo para enfrentar o aquecimento global. A sigla significa Conferência das Partes, sendo que as partes são justamente os países que assinaram esse tratado. As COPs são organizadas pela ONU e são espaços formais de negociação entre os países. Então, no final, cada conferência produz um documento definido por consenso, com metas e medidas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e adaptar os países às mudanças climáticas. O objetivo é gigantesco: evitar um aquecimento descontrolado do planeta, que pode ameaçar a vida humana na Terra. É isso, nessa contagem regressiva para a COP30, você acompanha diariamente com a gente pílulas, então, produzidas pela TVT e Agência Pública, com temas que vão estar em debate na COP30, tá certo? Silvio Catiabava, agora sim, com imagem aqui comigo. Tudo bem, Silvio? Como você está? Tudo bem, estou bem aqui, sem internet em casa, né? Porque a chuva já derrubou, mas enfim. É Mas olha, isso, eu estava entendi. observando as Diga, coisas que diga. você falou sobre a Jamaica, né? Nós não estamos aguardando que o aquecimento global no futuro venha a impactar a vida humana. Ela já está aí. O aquecimento global já está se manifestando. Esses eventos, como o da Jamaica, vão se repetir, vai se transformar numa coisa normal para o nosso horror, né? E as medidas que estão sendo apresentadas pelos países com seus relatórios NDC assim, sobre o compromisso e o avanço da redução das emissões está muito fraco, né? Nós não podemos imaginar que uma sociedade movida pelo interesse do lucro, uma sociedade capitalista, né, venha a abrir mão da lucratividade em prol da manutenção do meio ambiente para todo mundo. Isso não existe, quer dizer, as iniciativas das empresas são pulverizadas, são individuais, cada um quer obter o maior lucro possível, e essas restrições que deveriam ser cumpridas para que a gente conseguisse caminhar no sentido da superação desse momento crítico, né, não estão ocorrendo, né? Então, eu chego a pensar se a questão ambiental, na forma de como está posta hoje, não é um limite do próprio capitalismo, porque nós precisaríamos de um Estado forte, de uma regulação forte, né, num cenário do século XXI em que as empresas, várias delas, têm muito mais poder do que os países, né? Então, eu acho que a COP30 vai caminhar no sentido de tomar algumas iniciativas positivas, mas está longe de poder equacionar uma solução para a nossa crise ambiental. Ô, Silvio, eu fico com a impressão, inclusive, de que há uma parte, claro, que acredita que eventos como esse que a gente vai assistir na Jamaica tenham relação com o que o mundo está vivendo em termos econômicos e ambientais, mas tem uma parte negacionista muito grande, que vê esse episódio como mais um, como se fosse o mesmo que em 1851 destruiu, fez grandes estragos na Jamaica. Tem gente que vê como um evento climático normal, não? Então, esses não conhecem o processo da história, as causas e os efeitos, né, da presença humana no planeta, o quanto o ser humano destruiu a natureza
ao invés de preservá-la como os povos indígenas fazem, né? E isso não está no entendimento comum. Quer dizer, o entendimento comum é: olha como essa chuva é forte dessa vez. Mas essas chuvas fortes vão se repetindo. E nós temos vários casos, quer dizer, que são trágicos, né? Que tem que ver com os deslizamentos nas montanhas, enterrando habitações populares, que tem que ver com as enchentes do Rio Grande do Sul, com o incêndio na Amazônia. Isso aí tem que ser relacionado, porque se é visto de uma maneira isolada, você não consegue identificar as causas. É isso. Bom, a gente está ligado aqui nessa contagem regressiva para a COP30 e estaremos ligados também nos debates que acontecem em Belém do Pará em novembro agora. Aliás, o Silvio participa hoje comigo de uma conversa especial aqui nesta terça, no Primeira Edição, e nos acompanha a psicanalista Luciana Guarreche. A Luciana é autora do livro Psicanálise nas Margens do Xingu, um relato do trabalho de atendimento a famílias deslocadas pela construção de Belo Monte. Essa obra reúne experiências de profissionais que acolheram o sofrimento psíquico dessas populações. Luciana, já conectada comigo? Cadê a Luciana? Um minutinho. Luciana também finalizando aí. Luciana, tudo bem? Um prazer te receber. Prazer é meu, Thalita. Boa tarde. Boa tarde. Luciana, conta pra gente então. O livro chama Psicanálise nas Margens do Xingu. Você fez parte, inclusive, dessa jornada de oitiva dessas pessoas, né? Então, assim, contextualiza pra gente e traz detalhes, inclusive, do que foi essa jornada. Bom, essa jornada foi uma jornada de saúde mental no norte do nosso país, uma população que estava muito sofrida em função de um deslocamento forçado, não há outro nome, né, pela construção de Belo Monte, e o tanto que foi descuidada esse deslocamento, né, apesar de eles terem um lugar para onde eles foram deslocados, né, que são-se assentamentos urbanos coletivos, isso estava muito distante do tipo de vida que eles levavam, que era em torno do rio, né, que praticamente virou outra coisa depois da construção, né, quando o rio alaga, o modo de vida que eles tinham se transforma, né, e eles não tinham como continuar vivendo do mesmo jeito que antes, e muito menos nas condições que a cidade colocava, né. Então isso gerou um aumento muito grande nos equipamentos de saúde, a gente pôde constatar isso, de pressão alta, AVC, pânico, uma série de tipos de sintomas e afecções que não existiam anteriormente, que passam a existir depois de 2016. Essa percepção, esse aumento de diversos tipos de doença, chamou a atenção de uma jornalista, que é a Eliane Brum, que vive lá em Altamira, e ela percebeu que essas pessoas estavam numa condição de um sofrimento que não ia passar, né? Porque afinal a construção começou em 2011. E aí é nesse momento que ela entra em contato com algumas pessoas aqui da USP, a Ilana Katz, o Christian Dunker, para poder fazer um trabalho de que fosse ao vivo lá, que fosse presencial lá. A gente está num tempo pré-pandêmico, né? Foi em 2017 que nós chegamos lá para ouvir essas pessoas e documentar esse sofrimento mesmo, né? De modo a que isso sirva de baliza, o que está envolvido quando se constrói algo que se chama progresso e a gente não pergunta progresso para quem. Então, foi importante a gente também documentar isso. Isso fez parte da pesquisa de mestrado e aí foi publicado agora pela Blucher. É um pouco essa história. Sim, Luciano Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, está aqui comigo para essa conversa. Passo a palavra para você, para a gente ir buscando entender juntos do que se trata o livro e as histórias que ele contém. Silvio. Luciana, eu tive o prazer de ler seu livro, viu? Tá aqui, ó. Que bom! Verdade. Meus parabéns, é um trabalho muito bom, é um trabalho de pesquisa, ele traz um esforço de sistematização assim muito rigoroso, inclusive, né? Eu gostei, né? E eu fico pensando que isso pode ser útil não só para esse caso, mas para o caso do Rio Grande do Sul, onde todo mundo perdeu as coisas, para o caso de Maceió, onde você tem aqueles bairros que estão afundando por causa da mineração, enfim, esses desastres, né?
Então, eu sim. queria aproveitar não a parte metodológica, que essa está muito bem feita, mas eu queria tratar da parte histórica, mais ou menos, né? Então, quando você fala assim, essa população estava em sofrimento psíquico profundo, o que que é isso? Quer dizer, é um desenraizamento da sociedade? É uma perda do coletivo? Eu não entendi direito aonde é que você chega com essa caracterização, né, de uma depressão, de uma tristeza, de um luto, enfim, quer dizer, várias denominações são possíveis. Como é que você caracteriza essa situação de tragédia, né? Eu acho que o sofrimento psíquico ele pode ser nomeado de várias maneiras de acordo com a cultura, de acordo com o lugar onde você está. Mas ele é basicamente caracterizado por uma dificuldade de sair de onde se está, de sair dos seus próprios pensamentos, de sair da sua própria dor. É aquele tipo de pensamento que não é só pensamento, porque pode ser uma dor física também, digamos assim, que não te deixa em paz, né? Que está o tempo todo te corroendo ali por dentro, né? Então, isso é um pouco como a gente caracterizou, como a gente escuta esse sofrimento psíquico. A vida da pessoa não consegue andar. Só que isso, volto a dizer, em cada local, em cada cultura, ele vai ser caracterizado de uma maneira. Neste momento que a gente teve em Altamira, em função do que aconteceu, da construção da hidrelétrica, ele era caracterizado por essa perda do modo de vida. Esse modo de vida que eles tinham envolvia o coletivo. Envolvia o que a gente não tem nos grandes centros, que é uma família estendida, por exemplo, né? Que é o vizinho, a prima do primo, que mora junto, que vem passar um tempo na casa, porque lá onde ela estava não tá bom de pescar, então ela vem pescar aqui perto. Uma série de configurações familiares que nós não temos nos centros, nas cidades, nos grandes centros, né? E isso foi, de alguma maneira, desmontado quando a Norte Energia chega. Ele foi, as pessoas foram instaladas nos reassentamentos urbanos coletivos, cada uma num ponto, de modo que elas não conseguiam se encontrar, saber onde se estava. Demorou um tempo, que talvez tenha sido grande demais, para que essas pessoas voltassem a se ver coletivamente falando. Né? Isso sem falar em toda a violência que foi perpetrada, então as casas queimadas, porque é um pouco o que eu tentei falar no livro. Uma coisa é você ter a sua casa restituída por um valor X, ele pode ser mais baixo, ele pode ser mais alto, ele pode ser justo, ele pode ser injusto. Outra coisa é você não poder restituir um lar. Isso não é possível de ser restituído. E aí o Então, sofrimento mas aí, é Luciana, tem único. uma questão interessante, né? Porque como é que o poder público reage a esse tipo de situação? Quer dizer, desmembrar esse grupo e colocá-lo longe do seu Uhum, território é uma uhum, violência talvez exato. até igual a ter sido objeto daquela tragédia, né? Como é que Sim. você aceita, como é que é o diálogo com as autoridades públicas numa situação dessa? Então, a gente sabe que a Procuradoria, né, ela demorou um pouco demais para chegar lá, o que dificultou as situações dos ribeirinhos, né? A coisa já estava muito adiantada quando a Procuradoria chegou para poder fazer algum tipo de proteção aí. É, eu penso que isso, bom, com certeza a gente teve o diálogo público que a gente teve também foi com os equipamentos de saúde da cidade, né? Que não estavam muito preparados, eles estavam muito, como é comum, infelizmente, nos equipamentos públicos, não vamos generalizar, mas de um certo discurso muito biologizante, né? Como se então uma depressão fosse uma questão neuroquímica e tivesse desconectado do que acontece na vida do sujeito e não está desconectado do que acontece na vida da pessoa. Né? Isso tem é junto. A pessoa não mora numa ilha, ela não está sozinha, ela está em contato com a sociedade, né? O que Mas você aí acontece. está colocando um problema, né? Porque como é que os psicanalistas que vêm de São Paulo passam 15 dias lá, conseguem ajudar psicologicamente essa comunidade? Eu acho que tinha algumas coisas que a gente tem que pensar em relação a isso. Primeiro que foi um estudo muito grande que foi feito anterior, desde as pesquisas de campo, que a gente chama, para justamente entender o que é que essas pessoas estavam, como é que elas estavam nomeando o seu sofrimento, né? Porque uma coisa é como o discurso da medicina nomeia, por exemplo, a depressão, DSM-52 ponto sei lá o quê. Outra coisa é como essas pessoas nomeiam isso.
Então a gente teve um cuidado, primeiro, justamente de não ser colonizador e ter, primeiro, uma escuta numa primeira pesquisa de campo para saber como que estava funcionando isso. Muito perto dos movimentos sociais a gente se aliou, né? Via Eliane Brum, que era que gozava de muita confiança dessa população por ter iluminado a questão onde eles estavam, como eles estavam, o que eles estavam passando, né? Eles estavam um pouco invisibilizados, os ribeirinhos, né? Então tinha um elo de confiança ali que nos foi relegado por ela, né? E nessas pesquisas de campo a gente falou, bom, como que a gente pode se aproximar disso, né? Como que a gente pode tentar tratar, e era uma tentativa, né? Isso não significa que isso a gente teve sucesso. Eu acho que o livro tem a ver com isso, porque ele conta alguns casos, e nem todos os casos a gente pôde se aproximar de alguma coisa que Não, pudesse. Luciana, mas você está tentando se aproximar também da política na versão que você está estabelecendo no livro. Como é essa ponte? Porque, de alguma maneira, a clínica ela tem uma dimensão política, no sentido de que muitas vezes a gente recebe um sofrimento que não está sendo reconhecido pela dimensão social e política. Então, essa também era a intenção de documentar isso. Olha o que acontece nesses casos. A documentação vinha disso. Olha o que acontece nesses casos. O que não foi visto, que restituir uma casa não é a mesma coisa que restituir um lar. Como que a gente faz? Que tipo de tratamento a gente pode dar a isso antes da catástrofe de preferência, né? Porque a gente foi tentar tratar o depois, né? Em algumas coisas, em alguns momentos a gente teve sucesso, ou mais ou menos sucesso, em outras não, né? Tentar restituir um pouco da narrativa do sujeito, de como que ele foi parar ali, como ele ia continuar dali, porque não existia mais o que eles tinham, né? Não era possível mais retornar. Era um ponto de não retorno. Luciana, Ô, eu tenho Luciana, visto, né, no- Diga. posso? Eu tenho visto nos pode ir, processos de Silvio. Maceió, nos processos de Maceió, de Rio Grande do Sul, e tal, que a reconstituição desses grupos, dessas identidades, passa pela criação de umas associações, né, que organizam as demandas para a prefeitura, para o governo do estado, enfim, né. Aí eu fico com duas questões. Será que nós não precisaríamos também orientar as prefeituras e os governos locais para atuar nessas situações, não é? E a segunda é a reconstituição, a passagem do luto, a passagem do luto para a luta, não tem uma coisa que ver com a constituição das próprias associações desses moradores atingidos? Eu, eu concordo com você que a gente tem que sim, né, apelar a essas associações, ao poder público, à prefeitura local, né, ao Estado. Eu concordo com você plenamente. E só que tem uma coisa, subjetivamente falando, você poder se unir coletivamente não é excludente de você tratar um sofrimento singularmente ou individualmente. Não são duas coisas excludentes. São movimentos diferentes, mas que um apoia o outro. Eu queria lembrar que seria com certeza essa passagem do luto para a luta, mas neste caso eles tinham lutado muito tempo e tinham perdido. Então esse luto era importante para voltar a lutar, se a gente quiser. Tinha essa passagem. Alguns, eles podem elaborar um luto de maneira mais fácil. Outras pessoas ficam muito. É como se a comunidade ou as associações, porque nesse momento eles estavam criando associações dos ribeirinhos, por exemplo, para discutir justamente isso. Quem que era ribeirinho ali, quem não era, né? O que que é ser um ribeirinho naquela região, naquele rio, naquele momento. Então, foi muito importante essa criação dessa associação, mas o nosso trabalho não é contrário a esse trabalho de associação, né? Ele é junto, só que de maneiras diferentes, né? Sim. É um Então, mas pouco isso. Luciana, Luciana, posso fazer para uma última pergunta? Claro. última, Silvio. Última, né? Olha, eu conheço experiências de sociodrama, de psicodrama, que são, inclusive, o Moreno na Argentina, enfim, algumas tendências assim que tratam coletivamente as questões e são intervenções pontuais, não são seguidas, né? Quer dizer, quando você fala que 3, 4 sessões de psicanálise, né, com essas pessoas ajudaram, eu fiquei um pouco em dúvida, sabe? Francamente, quer dizer, eu sou ignorante na área da psicanálise,
Mas enfim, quer dizer, 3, 4 sessões ajudam? Aí a gente vai ter que pensar primeiro o que que é ajudar. Você está pensando em ajudar como se livrar totalmente do problema? Óbvio que não. Você está falando de um encaminhamento para alguma coisa que estava muito difícil para aquela pessoa ver? Porque, obviamente, também aquele que é de fora e se coloca num lugar de estrangeiro e não de colonizador, ele consegue ver algumas coisas que tem quem está ali sempre não está conseguindo ver. Então é possível dizer algumas coisas que possam iluminar um pouco um caminho. Se você considera que isso é ajudar, sim, é possível fazer alguma coisa em 2 ou 3 sessões e mesmo até em uma, se você quer saber, né? E vamos lembrar também, eu acho muito importante que essas pessoas não tinham essa cultura, digamos, psi. E você ter alguém uma vez na sua vida para você falar o que você quiser, sem saber o que vai sair daquilo e sabendo que essa pessoa tá ali só para isso, porque a gente estava ali só para isso, né? E para poder contar depois, documentar essa história, isso tem uma força, uma potência muito grande. O que se diz ali. E volto, não é contrária às experiências, por exemplo, coletivas de psicodrama, de psicologia de grupo. Não, 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 não é contrário. É diferente, faz uma outra coisa. Então, acho que é importante isso. A gente não precisa, ou isso ou aquilo, né? A coisa vai para e passo também. Tá bom. Isso te Luciana, Muito responde. obrigado, Luciana. Agradeço as questões. São para ótimas. finalizar, eu fiquei. É só uma dúvida, né? De alguma forma, o que você passou, essa jornada que o livro traz, se conecta de alguma maneira com essa discussão agora bem recente que a gente faz de exploração de petróleo na margem do Rio Amazonas, assim? Tem algum aprendizado que a gente pode transportar para essa realidade que a gente está prestes a enfrentar? Eu não tenho dúvida, né? De novo, é a pergunta que eu fiz, acho que também está no final do livro. A gente espera, né, faz um trabalho desse, escreve, vários artigos foram publicados e etc., para justamente iluminar algo que fica cego nesses empreendimentos aí, sabe? Que a gente não sabe. É um empreendimento que não leva em consideração uma população que está lá, né? Que por menor que seja, ela tem uma vida lá. Ela se estrutura daquela maneira, né? Que para alguns aquilo não seja progresso, ou não seja uma vida boa, ou uma boa vida, como a gente quiser chamar, isso não importa, é como as pessoas resolveram viver, né? Elas estão lá assim. Então, eu acho que sim, se conecta na medida em que, como que vai ser? O que que vai acontecer? O que que acontece nesse tipo de empreendimento? Acho que essa é a pergunta. E que acontece desde sempre na Amazônia. O que acontece? Né? Vêm os de fora, os barrageiros, os exploradores, acaba com tudo, as pessoas ficam lá numa situação de penúria, né? Sem poder voltar, né? A ter o mesmo modo de vida antes, não é possível mais, ou só vai ser possível em muito tempo, né? Isso cria incidências em gerações e gerações, né? Cria efeitos nas gerações que estão ali. Então, acho que tem tudo a ver no sentido, a gente já sabe o que vai acontecer, não tem nenhuma novidade. E em nome Olha do quê? só, A gente. sim, sim. Psicanálise nas margens do Xingu, da Luciana Guarrecha, está em venda no site da editora Blucher, blucher.com.br. Está aí para vocês na tela. Luciana, agradeço demais, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Diga, você quer finalizar? Eu queria só dizer, não, eu queria dizer muito obrigada, eu adorei a discussão, obrigada, Silvio, foi muito bom. Muito obrigada, Prazer. Luciana. Um abraço, Prazer até foi uma meu. próxima, Luciana. Até. Tchau. Tchau. O Silvio continua aqui comigo. Calma, Silvio, fica aqui. Vamos falar sobre Tô Le Monde aí, tô aí, Diplomatique tô aí. Brasil. Tá aqui. Hoje, às 8 horas da noite, tem Le Monde Diplomatique Brasil aqui na TVT, em TV aberta, em todo o país. Lembrando, antena parabólica, canal 555 e também nas redes sociais. Em debate, privatização e arbitrariedade nas escolas de São Paulo. Conta pra gente, Silvio. Olha, é uma mentalidade assustadora aquela que está sendo expressa pela Secretaria de Educação e pela Prefeitura de São Paulo. Quer dizer, eles estão procurando privatizar a gestão das escolas de uma maneira separada ao ensino, ao conteúdo, é como se fosse a gerência de uma empresa.
né? Sem levar em conta as questões de relacionamento, as questões de construção da sociabilidade, as questões de expressão da liberdade, da autonomia das crianças, poderem também ter esse espaço para elas. Quer dizer, é uma violência que vem junto com a ideia das escolas cívico-militares, que entendem que a disciplina é, antes de tudo, a maior questão, né? E que perfilam os estudantes, não aceitam cabelo comprido, saia curta, enfim, quer dizer, tem todas essas questões. Então, nos assusta a ideia de que a Prefeitura de São Paulo está repassando para a iniciativa privada, muitas vezes com favorecimentos, né, a gestão das escolas públicas. Isso não pode. Quer dizer, a gestão das escolas públicas tem que ficar. Não é negócio, tem que ficar com quem entende de educação, não quem entende de administração. Isso é bobagem, né? Então, nós estamos tratando disso com o Darrist, que já fez um estudo sobre as escolas cívico-militares, e com a vice-presidente do Sinesp, do sindicato, né, que é dos professores do ensino de São Paulo, né? Vai ser uma discussão muito interessante e a gente gostaria que fosse uma boa notícia, mas aparentemente é um ataque aos direitos e ao que entendemos por educação. Enfim. É isso, às 8 horas da noite, então, você acompanha essa conversa e entende melhor sobre. Silvio, muito obrigada, inclusive pela companhia aqui na entrevista com a Luciana, viu? Muito obrigada, um beijo para você, até. Até, um beijo para você, uma saudação também para quem nos assiste. Até. Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, sempre com a gente aqui às terças, trazendo pautas relacionadas ao meio ambiente. Vamos lá, vamos agora, antes de finalizar, com mais imagens ao vivo da Jamaica. A gente está acompanhando desde o início do programa.